Olá, eu sou a Tatiana Hadi, sou consultora de empresas e escrevi este livro, Empresária Consultora, e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Você é Top. E hoje nós temos a satisfação de ter uma convidada muito top. Maria Luísa, prazer imenso tê-la, né? Muito uma obrigada. Personalidade radiante, tá? Cheia de energia, parabéns. Muito obrigada pelo convite, Kendi. Obrigado a você. É uma honra estar aqui. A honra é minha. Muito obrigada. Maria Luísa, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua infância. Você, na verdade, viveu várias vidas, né? Nós vamos ter várias entrevistas para você falar isso, né? Mas do início aí, para a gente traçar a sua trajetória para os nossos internautas. Bom, eu fui criada praticamente, nasci em São Paulo e fui criada no intermeio entre São Paulo, cidade e praia, né? Então, uma criança com vida escolar normal e finais de semana a gente ia para São Vicente. Ok. Então, a minha infância praticamente foi numa ilha. Bacana. Né? Uma ilha. E quando uma criança convive com a natureza, como eu convivi, então, as marés altas, as marés baixas, os trovões, os noroestes, né? Muito esporte, sempre. A praia era meu quintal. Então, horizonte, pôr do sol, nascer do sol, as temperaturas, enfim. Você aprende muito com a natureza. E o mar, como elemento vivo, o que acontece? Você vai criando limites. Então, o medo na vida de uma criança, quando ela vive na natureza, ele passa a ser um medo funcional, ou seja, te protege. Protege, desde que você respeite. Isso, você respeita o vento, respeita o trovão, né? Mamãe falava quando chovia, a gente adorava tomar banho de chuva no mar. Cuidado que o trovão pega. E eu já vi gente sendo acometida por trovões, né? Então, a natureza ela ensina, né? Então a minha infância dos 2 anos de idade até praticamente 21 anos, eu tive a convivência com a natureza. Muito legal. Foi muito bom. Bom, aí tem o esporte. Eu comecei nesse inteirinho dos 12, 13 anos, eu morava na frente de um clube Banespa, ali no Brooklyn, né? Numa rua paralela, né? Eu olhava da minha janela a piscina do clube. Então, comecei ali como militante e fui para ginástica olímpica. Eu adorava a ginástica olímpica, as coreografias, os desafios, a postura, a elegância. Eu gostava muito, né? Mas eu tive um estirão com 15 anos, né? Eu já tinha 1,71 m. Tá. Era chá de bambu que eu tomava? Não, meu pai é muito grande, meu pai tem 1,90 m. Foi genética mesmo, né? Minha mãe tem 1,73 m, enfim. Sim. Então, todos nós somos terra de gigantes lá em casa, né? Legal. E a família calabresa, italiana, então todas as minhas primas são altas, né? E eu tive estirão, então isso, como cada esporte tem a sua tipologia corporal adequada, no caso, uma ginasta, a estatura menor deixa ela mais perto da gravidade, portanto, com menos oscilações em questão do equilíbrio. É verdade. Tá? Sim. Muito bem. Então, ali eu saí um pouco, caí da paralela, né? Me machuquei, então eu falei, bom, aqui não é o meu lugar. Então, passeando pelo clube, eu olhei uma quadra, e aí eu encostei ali na porta e tal, o técnico olhou a minha altura e fez assim, vem cá, entra. Wagner Braga, nunca esqueço dele, foi realmente um mestre, né? E ali eu comecei a treinar na categoria primeiro ano de infantil, né? E é bacana o esporte quando você inicia, porque é questão de grupo, disciplina, foco, né? Compromisso. Sim, então, verdade. Parece que o objetivo é comum mesmo, né? Exatamente. Boa orientação. Você sabe perder, você sabe ganhar, você sabe entrar na quadra, você sabe sentar no banco,
Então você respeita os colegas, entendeu? E é um movimento, um interesse comum, na verdade. Né? A gente defendia uma equipe. Certo, Né? ok. É mais ou menos aquilo, um por todos e todos por um? Quer dizer, isso, bom, a natureza humana não é tão Sim. rosa assim, né? Mas a gente tinha essa orientação, e quando um adolescente cresce com essa direção, facilita as coisas na vida, né? Facilita. Bom, o mundo do esporte eu percorri durante quase 10 anos, né? Joguei jogos abertos, jogos estudantis, campeonato paulista, campeonato brasileiro. Inclusive, você falou jogos abertos ali no interior. A A cidade de Monte Alto foi berço dos jogos aí abertos do interior. Cada campeonato tem uma natureza, né? Tem uma dinâmica, tem uma frequência, sabe? Jogos estudantis foi maravilhoso, né? O Jubes é bárbaro, porque, enfim, o esporte alegra, né? Sim. Traz uma educação, tá? Mas todo atleta tem um senso esportivo E é bacana que ele leve. contagia. Ele leve. pega toda a família também, contagia, né? Isso é bacana. Os pais vão assistir os jogos na arquibancada. Então, é uma grande família, na verdade. E foi muito bacana, né? E então, teve um momento que eu percebi que, como eu havia te dito já, que quando você sente que chegou num patamar, né? O atleta ele tem muita dificuldade de tempo de estudar, né? É difícil mesmo, porque é uma dedicação total, principalmente os atletas profissionais. Eu falei, bom, eu vou estudar, porque eu cheguei até um nível na qual você percebe quando a sua experiência acaba, né? Você percebe. É um ciclo, né? É um ciclo, tudo é um ciclo. Então eu prestei a faculdade de Educação Física, né? Foi muito bacana. E aí na faculdade você começou a entender muita coisa do que aconteceu também, né? Principalmente das quedas, essas coisas assim. A faculdade você estuda 12 esportes teóricos e práticos, anatomia, fisiologia, né? Leis do ensino de primeiro e segundo grau. Você é formado para ser um professor de algo. Tanto de escola estadual, escola da prefeitura, ou de clube. Academia, exatamente. E aí do esporte eu fui aprender a ministrar ginástica aeróbica. Tipo, tempo do runner, galpão 35, baixo impacto, tá? Então era o ritmo, a questão aeróbica. Então era muito bacana, porque uma aula de ginástica aeróbica é uma grande... É uma coreografia, então você trabalha coordenação, espaço, equilíbrio, a parte cardiovascular. Dobra um pouquinho o joelho para não fazer a força, né? Tem várias, né? Tem deslocamento, enfim, né? Sempre ativando pelo corpo. Perfeito. E teve um dia que eu me machuquei. Eu fiz um giro e a minha costela girou debaixo do omoplata. E aí eu completamente quebrou a asa. Né? Eu falei, eu não podia, eu tinha uma dor constante, e foi aí que eu comecei a ter contato com as terapias alternativas manuais, né? Então, Rolfing, enfim, eu fui paciente de várias técnicas, e o que me enriqueceu muito, porque você só entende uma técnica quando você experiencia como aluno ou paciente. Exatamente, essa vivência... Exato. Que te faz acreditar, né, no resultado. Pelo seu sentir, né? Você desenvolve a percepção. Então, sabe, isso tem toda a diferença, né? Tanto é que eu indico e sugiro para que seja o educador, seja o terapeuta corporal, seja o fisioterapeuta, vivam as técnicas, inscrevam no seu corpo a experiência. Isso tem toda a diferença. Sim. Tá? Porque senão fica só no mental. E na verdade você tem que trazer para o corpo a experiência, né? O sensorial, né? Muito bem, então aí eu comecei, como eu dar aula de ginástica, eu dava 5 horas de aula por dia durante uns 5, 6 anos, né? E aí eu comecei a praticar essa questão da observação das terapias manuais. E aí o meu primeiro curso de terapia manual foi com a família do Petro Sandro dos Sedes, Agnes Grace, uma húngara. Tenho uma gratidão enorme porque, enfim,
iniciei em mãos muito experientes. Ok. Eu tinha 22 anos, né? Isso faz toda a diferença. Totalmente, né? Eram europeus, a família, né? Sim. Eles tinham uma ligação com o Sede Sapiens, todos psicólogos, né? Húngaros, né? Sim. Família húngara. Inclusive o Dr. Petro Sandor, ele elaborou a calatonia. Então era uma família húngara que dava sustentabilidade no Sede Sapiens. Ok. E que já começava no quesito da psicologia. Interessante. Né? Eu comecei a conviver com gente que tinha um outro olhar, na verdade. Né? Muito bem, fiz o curso, comecei a estudar várias técnicas manuais. Então eu fiquei 10 anos trabalhando em consultório como terapeuta corporal, já tendo a faculdade de educação física. Ok. Perfeito. Muito bem. Quando eu tinha 27 para 28, eu falei, eu quero trabalhar... só um parênteses, nesses 10 anos, como você trabalha com o corpo, você começa a desenvolver uma percepção. Quer dizer, o que o paciente na terapia corporal sente, ele expressa a emoção, o sentimento. Você está trabalhando nos registros da pele. Perfeito. E aí eu falei, pô, eu tenho que começar, porque à medida que você amadurece, você vai buscando outros recursos. Verdade. Para você poder operar na área, né? Sim. E aí eu comecei a fazer terapia e fiz 10 anos de formação em psicologia, veja bem, abordagem transpessoal, né? A dinâmica energética do psiquismo, Sim. a DEP, Tá. e o Password, que é o caminho da autotransformação. 10 anos. Nisso como terapeuta corporal e fazendo a escola da terapia transpessoal e sendo paciente de terapia também. Me trabalhando, né? Porque é tudo junto, são realidades que se movem todas juntas, você não separa corpo, mente e espírito. Não É verdade, separa, não separa. né? Muito bem. Acabou o ciclo e aí eu falei, com 28 eu falei, eu quero trabalhar com a medicina. E aí eu fui para a universidade de novo e cursei fisioterapia na Unip. Interessante, perfeito. Bom, e aí eu fiz várias escolas incentivada pelas lesões que eu via no esporte, né? Pela fixação articular e pela postura e por toda a experiência dos 10 anos como terapeuta corporal. E aí eu fui alçar para trabalhar com lesão de verdade. Ok, Tá, você foi observadora mesmo. Totalmente, eu vivi, eu fui crescendo, né? Fui crescendo, fui me desenvolvendo, e aí eu escolhi a área da ortopedia. Eu trabalhei 10 anos com uma clínica, 3 médicos, no caso o proprietário da clínica é um quiropraxista, atualmente ele exerce, tem uma clínica de renome, na qual eu tenho muito agradecimento, né? Perfeito. Por ter convivido. A clínica era um relógio, nós éramos uma equipe de 8 fisioterapeutas, então toda semana era estudar ressonância, estudar raio-x e reunião clínica entre. Então, sempre uma educação de grupo, de compartilhar. Tá. Né? Sempre tinha troca de experiência. Exatamente, tinha esse ambiente na clínica onde eu trabalhei. Né? Interessante. Muito bacana. E então de corpo vai para 32 anos. Nossa, que bacana. De corpo são 32 anos, né? Então, o tempo passa. na fisioterapia, no quesito do corpo, na questão da organização do movimento, a organização postural, eu fiz o RPG, cadeias musculares e articulares com a técnica GDS, ministrada pelo Philippe Campignon, criada pela Godelive e Denis Stroif, a escola da coluna com André Petit e o RPG com Philippe Suchat. E a organização motora do bebê com a Madame Godelive e Denis Stroif. Né? Então, assim, foram escolas. Teve mestres muito bons. Muito bons, muito bons. Eu, honestamente, com toda a humildade, digo que eu escolhi muito bem pessoas assim que realmente tinham peso, que tinham história, que tinham experiência. Sim. Então... Deixa marcas, né? E te orienta, né? Exatamente. Assim, na verdade, se a pessoa, eu aprendi com os mestres, na verdade, né? Com as pessoas que fizeram as técnicas. Então, foi uma vida rica. Na verdade, foi uma vida muito rica. Claro que nós somos, enfim, humanos, né? As angústias e todas as questões que todos nós temos, mas isso bem trabalhado faz a gente crescer. Sim, porque
porque o índio faz assim, né? Faz fogo, isso. né? Com atração, né? Certo. E eu sempre... uma metáfora realmente viva e verdadeira da fisiologia Sim. é que uma célula, a divisão celular, primeiro ela tem uma irritabilidade, adaptabilidade e uma nova condutibilidade, ou seja, a vida te fricciona. Verdade. Não é isso? Você cria novos caminhos, que é a condutibilidade. E aí você se adapta à vida, que é a adaptabilidade. Sim. Então isso assim, eu quero começar a deixar essa mensagem que isso faz parte da formação celular e que a gente pode trazer isso para a vida. Exatamente. Interessante. Eu quero... não sei se o tempo já está nós estamos terminando, aí, finalizando, então eu queria estar finalizando com esse fechamento, né? Ok. A evolução de uma célula é exatamente a evolução da vida, as suas entrelinhas e suas particularidades, né? E da beleza da vida, né? A beleza da evolução. O corpo, mente do espírito, sempre. Maria-Luísa, estamos nos instantes finais. Eu quero que você volte outras vezes, claro, para nos brindar aí com a sua vivência maravilhosa, né? E principalmente o seu olhar. Né? Tudo, viu? Você já está convidada para o programa Gestão Executiva para falar dessa parte aí da educação física, a parte dos esportes, dar dicas importantes aí para o nosso pessoal, tá bom? Perfeito. Você quer deixar os seus contatos? Eu vou deixar meu e-mail, tá corpoequilibrio@hotmail.com. Perfeito. Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica e talentosa Maria-Luísa, nós finalizamos mais um Você é Top. Um grande abraço e até a próxima. Muito obrigada.